Bem-vindos a mais um Contas Poupança. Hoje vamos responder às suas dúvidas sobre a fatura da eletricidade. Como ler a fatura, como renegociar o contrato ou mudar de fornecedor, como calcular a potência contratada, etc. Como sempre, pode colocar-nos as suas dúvidas ou contar-nos a sua experiência. Para isso tem os números habituais do telefone, que são o 214161147 ou o 214161148. Também pode enviar a pergunta por WhatsApp, em formato de vídeo, para o número 963-168-000. Estamos a transmitir o programa também em direto no Facebook da SIC Notícias. Por lá pode acompanhar e colocar também questões. Para lhe dar as respostas, além do jornalista Pedro Anderson, hoje está connosco também Eugénia Alves, do Núcleo de Apoio ao Consumidor da ERSE, que é a entidade reguladora dos serviços energéticos. Boa tarde, bem-vindos aos dois. Ora, muitas pessoas queixam-se de pagar muito de eletricidade, mas não conseguem perceber qual é a empresa mais barata do mercado. Vamos mostrar-lhe agora uma aplicação que analisa as suas faturas e que faz as contas por si. Todos querem saber qual é a empresa mais barata de eletricidade e é difícil fazer as contas. Quando olhamos para as faturas, são tantas letras e números que é difícil fazer as contas. Neste Contas Poupança, vamos mostrar-lhe uma aplicação e uma página na internet em que enviamos para lá as nossas faturas e eles fazem automaticamente as contas. Faturas, faturas e mais faturas de várias empresas. Quando falamos de eletricidade, há dezenas de tarifários diferentes, às vezes dentro da mesma empresa. E a pergunta que todos fazem é: vale a pena mudar? Quanto vou poupar? Vale a pena o trabalho? O problema é mesmo fazer a conta. É quase preciso tirar um curso para perceber todas estas informações. É verdade que há vários simuladores na internet, mas tem de inserir manualmente os dados e nem todos sabem fazer isso. Agora, imagine um programa informático que analisa as suas faturas e que as compara em tempo real com todos os tarifários de todas as empresas no mercado. Essa aplicação existe, é feita por portugueses e chama-se Paper, com Y. No caso da eletricidade, o utilizador, através da submissão de uma fatura eletrónica, o software e o algoritmo vai reconhecer os dados que são necessários, vai comparar esses dados em tempo real com os tarifários em vigor e, em questão de minutos, dá um resultado ao utilizador mostrando quanto é que pode poupar em termos de custos anuais e que tarifários é que tem à sua disposição. Abre a aplicação, carrega a fatura em PDF, convém serem pelo menos 3, mas o ideal é carregar os 12 meses e não tem de fazer mais nada. A app contacta a base de dados da ERSE, a entidade reguladora dos serviços energéticos, e diz-lhe, passados poucos minutos, quanto é que pagaria com os mesmos consumos em cada uma das empresas no mercado português. Não há como enganar. São dados absolutamente matemáticos e exatos. O utilizador não tem de perceber absolutamente nada da fatura. Aliás, zero. Não tem de preencher os quilowatts-hora e a potência contratada que tem? O nosso sistema, através do upload da fatura digital, consegue ir buscar toda essa informação. Inclusivamente consegue responder uma pergunta que é algo também ela difícil de responder, que é qual o tarifário, independentemente do comercializador, qual é aquele que me é mais útil, se é o tarifário bi-horário, se é o tri-horário, se é o simples. Porquê? Porque a aplicação vai detectar os meus consumos, vai perceber quando é que eu estou a consumir e depois, quando faz essa análise com todos os tarifários que tem no mercado, vai levar isso em linha de conta. Instalamos no telemóvel a app, que já está disponível para Android, ou então vamos à página na internet em www.paper.pt. Também pode abrir esta página no seu telemóvel, caso tenha iPhone. A seguir, faz o upload das suas faturas ou pode reencaminhá-las para o e-mail que a aplicação criou para si, que é único e fica associado à sua conta. Vamos agora mostrar-lhe como funciona. Irina, então vamos imaginar que eu não percebo rigorosamente nada de faturas de eletricidade e gás. Como é que eu posso usar a vossa aplicação para me ajudar a escolher a empresa mais barata para mim? Através desta informação consigo perceber que eu pago anualmente 369 euros.
Porém, através desta plataforma, existe aqui uma série de recomendações que me permitirão poupar no futuro. E eu vou querer testar como é que isso irá acontecer. Então, quanto é que ele poderia poupar se escolhesse a empresa mais barata? Eu iria poupar 29 €, neste caso, que é neste caso do tarifário. Como é óbvio, se o consumo for maior, existe uma maior poupança. Mas isto é com os dados reais desta cliente? Exatamente, exatamente. Nós vamos querer, por exemplo, ver outros tarifários mais económicos. Como é que nós fazemos? Clicamos aqui no Poupar Já e, como pode ver, temos aqui os tarifários e as empresas comercializadoras de energia, todas que estão disponíveis no mercado. Ou seja, eu posso saber quanto é que eu pagaria com as minhas faturas passadas em cada uma das empresas que estão no mercado, é isso? Sim, ou seja, eu se contratar cada uma destas, aqui é evidenciado o valor que seria da que eu iria anual. poupar. Sim, exatamente. É apenas este trabalho que eu tenho de fazer? Sim. É? Carregar o PDF Sim, e enviar? sim, depois nós fazemos o resto. Pode acionar também 3 alertas. Ser avisado sempre que surgir um tarifário mais barato, sempre que a sua empresa lhe mudar os preços e sempre que for analisada uma fatura nova. Se descobrir que pode poupar mais numa determinada empresa, basta clicar em Poupar Já. O cliente faz esta opção e é alertado para nós e nós é que contactamos o comercializador para depois entrar em contacto com o titular do contrato. A Piper garante que os resultados da comparação das suas faturas são totalmente isentos. Dependem apenas do custo da energia e da potência contratada e também dos horários dos seus consumos. É um programa informático que faz essa análise sem intervenção humana e tem de dar autorização para que possam ter acesso aos dados pessoais da sua fatura. Assim, nunca perde uma boa oportunidade de poupança. Nada nos garante no mercado que no mês seguinte, passado 2 meses, passado 3 meses, os tarifários não sejam alterados, os comercializadores não tenham outras ofertas melhores. Então a aplicação permite justamente isso. Se nós reencaminharmos regularmente as nossas faturas para a aplicação vai regularmente fazer esse trabalho por nós, faz essa análise exaustiva e sempre que existirem alterações significativas, envia uma notificação a dizer: atenção, o tarifário que optou há 3 meses já tem alternativas no mercado que se justifiquem, por favor, pondere essa alteração. Para já, comparam faturas de eletricidade e gás, mas brevemente vão comparar também faturas de telecomunicações e da água. Tem de ter em atenção um detalhe que é muito importante. A aplicação não faz as contas a descontos em cartão, nem tarifas aniversário ou outras formas de poupança, porque eles não sabem se os vai usar ou não. Só analisa os preços do quilowatt-hora e da potência contratada. Eu, pessoalmente, durante vários anos tive esta consciência que poderia ter outros tarifários, mas não tinha o tempo necessário ou a dedicação necessária para fazer esta alteração. E com uma aplicação deste género, essa aplicação demora minutos. Então as pessoas que dizem que não percebem nada disto das faturas, agora já têm quem faça por eles isso automaticamente. Precisamente. Nós podemos dizer que o algoritmo trabalha por si. A internet está cheia de simuladores para o ajudar a escolher a empresa mais barata de eletricidade, mas a verdade é que nada substitui fazer as contas por si, às vezes até mesmo recorrendo às faturas em papel. Mas se quiser ter a ajuda das novas tecnologias, é cada vez mais fácil encontrar ferramentas que o ajudam a fazer a melhor opção. Gonçalo Soares e Pedro Anderson, SIC. Bom, ficamos então a conhecer mais uma excelente ferramenta para podermos avaliar se estamos a pagar muita ou pouco no serviço de eletricidade que temos em casa. Mas nesta questão da energia em Portugal, e que talvez começasse por si, Eugénia, há que logo destrinçar aqui a situação de termos um mercado que tem duas situações completamente distintas, que é o mercado regulado e o liberalizado. E, portanto, as pessoas, em primeiro lugar, têm que perceber onde é que estão. E se estão confortáveis onde estão ou se querem mudar. E depois, então, dentro de cada uma destas circunstâncias, então, avaliar o que é que estão a pagar. Sim, naturalmente, perceber se de facto têm um comercializador, que é um comercializador de último recurso, cujo preço é integralmente fixado pela ERSE, ou se estão no mercado livre
e uma parte desse preço tem a ver com o uso das redes de distribuição, transporte, que a eletricidade tem que usar para chegar à casa das pessoas, que é fixado pela ERSE, e uma parcela da energia, que é o comercializador que livremente vai acordar com o consumidor de acordo com as compras que faz em termos de mercado, naturalmente. Eu não sei se esta aplicação que vimos compara também o preço em termos de tarifa regulada. Não compara. Portanto, mas existe também a possibilidade mesmo da pessoa estar no mercado livre, se efetivamente na fatura verificar numa mensagem que deve aparecer na fatura que está a pagar mais do que a tarifa regulada, pode informar-se junto do seu comercializador se de facto ele oferece essa tarifa regulada, que é igual ao do mercado regulado. Se não, então dirigir-se ao comercializador do último recurso, normalmente o maior em termos de abastecimento a nível continental é a SU Eletricidade, portanto a antiga EDP Serviço Universal, e poder fazer um contrato com essa empresa. E hoje, de facto, a pessoa, estando bem informada, pode quase que mensalmente perceber se está, enfim, na empresa que lhe dá as melhores condições. E mesmo quando quer sair, nunca se sabe se há uma contraproposta dessa empresa. E, portanto, as pessoas devem, antes de fazer qualquer decisão às cegas, há muitas ferramentas, e hoje mostramos mais uma. Vamos ter a oportunidade de falar dela mais em particular daqui a pouco. Vamos dar agora espaço às perguntas também que nos são colocadas pelos nossos telespectadores, porque aí sim podemos ir mesmo direto às dúvidas que se levantam relativamente à questão das tarifas da energia em Portugal. E temos já um espectador em linha, vamos saber já o que é que Gonçalo Viegas, que nos está a ligar de Tondela, gostaria que lhe respondêssemos. Muito boa tarde, Gonçalo. Estou sim, boa tarde. Olha, eu tenho duas perguntas, pronto, e tenho de explicar mais ou menos a situação. Há coisa de mais ou menos 20 anos que a luz falha, muitas vezes, há às vezes um bocadinho de vento, chuva, e a luz vai e vem, às vezes chegando às 100 vezes por dia. Gostaria de saber duas coisas. Eu já, entretanto, já apresentei queixa tanto na ERSE, como na EDP, como fui à Câmara e tudo, pronto. E gostaria de saber duas coisas. Primeiro, como resolver este problema efetivamente, definitivamente, para que isto não esteja sempre constantemente a acontecer. E, segundo lugar, como é que eu posso, então, pronto, responsabilizar, não é? Não sou eu que responsabilizo, mas como é que isso pode repercutir na minha fatura? A eu pagar menos, visto que é sempre o mesmo problema que está a acontecer. Bom, Gonçalo, muito obrigado. Vamos tentar dar-lhe a resposta, já que temos aqui alguém da entidade competente, embora o tema fuja um bocadinho àquilo que nós tínhamos aqui proposto, mas não deixa de ser, de facto, uma situação complicada, porque este consumidor paga um serviço que depois falha, não é? Sim, estamos a falar de qualidade de serviço. Exatamente, não, independentemente do preço, obviamente, claro. Tem sempre um custo e a ser bem servido. E estamos a falar de um serviço essencial que se rege desde logo por um princípio de continuidade, não é? De regularidade do fornecimento. A situação que nos é relatada, de facto, chega a ter 100 interrupções por dia. É uma situação complicada, não é habitual, primeiro. Segundo, nós não sabemos exatamente o que é que está a causar essas interrupções. Se são, de facto, problemas em termos de potência contratada, em que está a ser usado uma potência ou ao mesmo tempo estão a usar equipamentos que faz com que dispare o disjuntor da potência contratada e faz essas pequenas interrupções, ou, de facto, há um problema de qualidade da energia que chega àquela casa ou àquele edifício de apartamentos. Mas aí já será com a EDP Distribuição e não será com o operador de rede. Muitas vezes isto tem a ver também... Isto acontecerá, seja qual for o fornecedor de energia que ele tiver. Naturalmente, não tem a ver com o comercializador, portanto, as condições de fornecimento, a qualidade da energia será sempre a mesma, independentemente do comercializador.
Isto pode acontecer mais frequentemente em zonas do interior, em zonas mais rurais, e muitas vezes com instalações que estão mais no fim da linha, mas isso não significa que as pessoas tenham que suportar esta situação. E o que é que normalmente acontece nestas situações? O próprio operador da rede de distribuição terá que investir, reforçar a capacidade dessa rede para melhorar a qualidade da energia. O espectador, de qualquer modo, disse que apresentou uma queixa na ERSE. Sim, podemos verificar depois qual foi o estado da reclamação que ele apresentou. Sendo que a lei não prevê nenhuma indemnização a um cliente de eletricidade por falta de qualidade de serviço, ou há? Prevê, neste caso, o regulamento da qualidade de serviço, quer para a eletricidade, quer para o gás natural, prevê a possibilidade de compensações quando são incumpridos determinados padrões de qualidade de serviço, seja em termos de qualidade de serviço técnica, que é o caso, estamos a falar de interrupções de fornecimento, existe um número total de interrupções por ano, se ele for ultrapassado, o consumidor tem direito a uma compensação, ou também em termos de duração, se ultrapassar a duração, um determinado tempo, também tem direito a uma compensação. Então, e como é que eu sei qual é essa compensação e a quem é que eu a peço? É através da ERSE? Essa compensação terá que ser aferida automaticamente, portanto, deve ser atribuída automaticamente. Pelos vistos não está a ser, porque ele estava a perguntar se podia ter alguma espécie de indemnização nesse sentido. Eu não sei, por isso é que eu comecei exatamente por dizer que eu não sei qual é a causa destas interrupções, porque 100 vezes por dia não é normal. Parece-me à partida que excederia o padrão em termos de número de interrupções. Não estou a falar da duração, mas em termos de número. Portanto, só vendo mesmo o caso concreto e perceber qual é a causa desta interrupção, qual foi a resposta do próprio operador da rede de distribuição e provavelmente até podem estar a fazer um investimento neste momento, não sei. Eu sugeria a este espectador, e uma vez que não conhecemos o caso concreto, para já que enviasse novamente uma queixa para a ERSE, para ser novamente analisada, e apresentar uma queixa num centro de arbitragem, uma vez que se trata de um serviço essencial. E até começar, talvez, por perceber se, de facto, a potência contratada é suficiente para o tipo de uso que ele faz, porque pode estar aí também, de facto, a situação. Bom, enfim, caberá depois, algum sal, dar esses passos, mas haverá com certeza uma solução para este problema, porque de facto não é assim muito normal. Temos outra questão que nos foi colocada por Manuela Nascimento, que quer saber como é que são definidos os preços praticados no mercado livre. Portanto, conforme tínhamos dito, não é? Podemos nos situar num dos dois mercados e quando estamos no mercado livre, agora com estas ferramentas aparentemente é mais fácil chegar ao melhor preço, mas também é bom perceber como é que este preço é formulado. Voltando um bocadinho àquilo que eu falei inicialmente, de facto, nós temos, no mercado livre, temos duas grandes parcelas do preço. O preço final é constituído por duas grandes parcelas. Uma parcela que tem, de facto, a ver com o uso das redes e também uma parcela que não é de todo insignificante porque tem a ver com os custos da política energética e que é um peso grande na fatura de eletricidade. E que tem a ver também com o uso do próprio sistema. E essa parcela é, de facto, fixada pela ERSE todos os anos, quer para a eletricidade, quer para o gás natural. Depois, a parcela da energia propriamente dita é livre, portanto, o comercializador vai ao mercado, faz contratos bilaterais com o produtor, ou vai a uma bolsa, não é, uma pool, e compra as quantidades que ele acha que vai necessitar e isso é que vai ajudar a formar o preço. Agora, para escolher o melhor preço, de facto, terá mesmo que usar uma destas ferramentas e esta é mais uma ferramenta ao dispor dos consumidores que ajudará, com certeza, muita gente a conseguir escolher a oferta, não só em termos de preço, mas também outras condições. Eu queria, Paulo, se me permites, reforçar este ponto. Esta ferramenta é apenas uma de muitas. A ERSE tem um simulador, a DECO tem outro simulador, existe um outro site, a Fatura Amiga, etc. Portanto, há vários simuladores na internet para as pessoas utilizarem. Na maior parte deles, a própria pessoa tem de saber ler a sua fatura e tem de preencher os vários dados. O que esta ferramenta nova traz de inovador é o facto das pessoas poderem enviar o PDF e o próprio programa faz essa análise por nós. Portanto, facilita ainda mais. Não há erros.
E, em princípio, não há erro. Em princípio, mas convém sempre confirmar, porque, enfim, é um computador que analisa, há uma leitura óptica ou qualquer coisa do género, e, portanto, pelo menos dá-nos uma indicação de quanto é que nós poderíamos estar a poupar, a gastar a menos, caso nos dessemos ao trabalho de mudar de tarifário e de empresa. Todos nós temos de fazer as contas, porque o problema que eu verifico é que há uma grande inércia por parte do consumidor português e há um grande medo das pessoas em saírem da clássica EDP. E também a EDP até anos, pode, sim, muitos até anos pode ter os no... melhores preços do mercado, nada disso. A questão é comparar sempre, de 6 em 6 meses, digamos assim, se de facto eu não tenho o mesmo por um preço mais baixo. Normalmente conseguimos encontrar isso. Bom, e se não for de 6 em 6 meses, haverá eventualmente uma os vez por ano, telefonemas ou de vez em quando, ou bater sim. à porta de pessoas em nome destas entidades Claro, que já fazem agora, se me permite... Aqui é preciso alguns cuidados. É isso que quero falar. Sim, naturalmente. Mas mesmo em relação aos preços, ainda recentemente a ERSE emitiu um novo alerta de má prática, em que é importante os consumidores perceberem quando se apresentam, alguém faz uma proposta para um contrato porque tem descontos, tentar perceber sobre que preço é que estão a propor esse desconto. Será sobre o preço que a empresa já praticava antes, se é o mesmo comercializador? Será que é sobre o preço que nós estamos a pagar na nossa fatura? É importante perceber, de facto, sobre que preço é que o desconto é apresentado, que é proposto. Claro que isto é um dos cuidados que se deve ter e deve-se ter muitos cuidados. Primeiro, quem é que se apresenta à nossa porta e como é que se identifica, tentar perceber de quem é. Quem vive fraude. Pedir, identificar, porque muitas vezes o que as pessoas se referem e acham que as pessoas pedem para ver o contador ou a fatura porque querem dar um desconto, não se identificam, muitas vezes as pessoas não se identificam com o nome da empresa que vai fazer essa proposta. Muitas vezes dizem só que é a empresa da luz e as pessoas associam sempre à mesma empresa. Mas muitas vezes isso não acontece. Ou até podem dizer que vem da parte da ERSE ver se está tudo bem. Até podem dizer que também já aconteceu e nós também já alertámos para esse facto. A ERSE não fornece energia. A ERSE é uma entidade reguladora, fiscaliza, mas não fornece energia, naturalmente. Muito bem, com esses cuidados todos, apesar de tudo, é sempre bom e positivo olhar para as faturas e ver se, de facto, podemos estar a pagar menos. Uma questão que nos é colocada por uma outra espectadora, Ana Coimbra, pergunta-nos como é que ela pode resolver esta situação que nos expôs. Uma pessoa assinou um contrato com uma empresa e horas mais tarde, arrependeu-se. Para terminar o novo contrato, pergunta se basta ligar para o apoio ao cliente. Não sei se é tão simples quanto isso, ou se é para esse número, mas que horas depois um arrependimento é perfeitamente normal e é possível voltar atrás. Eu penso que temos que distinguir duas situações. Tem a ver com a forma como é que foi celebrado esse contrato. Se de facto foi um daqueles contratos que fala em assinado, portanto foi assinado, significa que não terá sido por telefone, nem via internet. Portanto, pode ter sido porta a porta. Porta a porta. Portanto, quando nós estamos perante uma venda, que é uma venda, é um contrato celebrado à distância ou fora do estabelecimento da própria empresa, existe de facto um período de arrependimento. As pessoas podem se arrepender no prazo de 14 dias, a contar da data em que assinaram esse contrato ou em que de facto celebraram o contrato por outra forma. Se não for por uma dessas, e tem que ser um consumidor doméstico que está abrangido por essa regra, se não for essa a situação, não está previsto nenhuma regra em termos de arrependimento, mas terá sempre a possibilidade de mudar de comercializador na hora seguinte. Portanto, aí é possível. Há sempre uma solução. E a pergunta desta nossa espectadora se é para o número de apoio ao cliente, normalmente, ou, uma vez que há um contrato envolvido, as pessoas têm sempre receio. Normalmente, o que nós aconselhamos, uma vez que a lei prevê que o próprio contrato tenha como anexo um formulário que a pessoa só tem que preencher e enviar, sem prejuízo da própria empresa aceitar o telefonema. Mas é sempre preferível enviar por escrito. Sempre. Nem que seja por um e-mail.
Sim, qualquer coisa que possa Escrita. provar que fez aquele dia, naquela hora. Que expressou a sua vontade. Por segurança jurídica, Só sim. o atendimento por telefone, o apoio ao cliente, é um risco. Pode fazê-lo, mas é um risco. Imediatamente o que deve fazer também é, novamente, fazer um contrato com a outra seguradora nova para onde estava, não é? E garantir dessa forma e depois confirmar que, de facto, houve aquela transição. Claro. Porque ao assinar, deu instruções para que o processo passasse da atual empresa para a nova. Arrependeu-se. Neste caso, deve fechar aquele e fazer novamente aquele contrato. Assim, pode não ser necessário, não ser necessário, porque se de facto for naquele período ainda, que ainda não foi submetida à proposta para a mudança de comercializador, não é? No fundo, há uma anulação do contrato, portanto, e não chega a mudar. A própria ferramenta, a plataforma de mudança, repõe a pessoa no anterior fornecedor. Mas, às vezes, isso também pode acontecer quando isso já foi mais ou então, pelo menos, ligar para o atual fornecedor e dizer que não quer, caso recebam o pedido para transferir, que não houve uma alteração e, portanto, dar uma indicação de que não quer que seja feita essa transferência. E que se quer manter nesse não sei se é a prática habitual ou não, sei que já o fiz e, portanto, pelo menos tentei assegurar-me ao máximo que isso não aconteceria. Mais com conhecimento. Sim. E para ficarem de sobreaviso. Deixei seguir os trâmites normais e garanti, de alguma, se é que posso garantir alguma coisa, que de facto não iria acontecer aquilo para depois evitar ter dois problemas em mãos. Mas todo este processo ainda é muito complicado do ponto de vista do consumidor. Há muitas pessoas que ainda não entendem exatamente o que está envolvido, quer para o bom, quer para o mau. Quer dizer que as pessoas acham que é demasiado complicado e não é tão complicado quanto isso mudar de operador. É só ligar para o outro, dar os dados e eles tratam de tudo. O reverso também pode ser um bocadinho complicado porque não sabemos se vai acontecer o que prevíamos. Bom, está dada então a resposta a esta nossa espectadora. Temos um outro espectador que nos colocou uma pergunta, António Vitorino. Vamos ver. A minha dúvida é com as promoções de determinados operadores em conjunto com outras empresas. Exemplo, Galp Continente e EDP Pingo Doce BP. Será realmente vantajoso alguma destas situações? Existe algum simulador online com estas opções? Uma pergunta pertinente. No caso da ERSE, creio que sim. Sim. Digamos que a partir de determinada altura, até porque cresceu muito a oferta de serviços que nós chamamos de adicionais, em que, de alguma maneira, são fornecidos em paralelo com o fornecimento de energia e que podem, de facto, oferecer descontos, promoções. As pessoas têm que escolher se querem essas promoções e esses descontos. O que poderíamos aconselhar é, no caso do simulador da ERSE, as ofertas que têm também associados esses descontos, esses serviços adicionais, também estão previstas. Portanto, quando nós pretendemos simular qual a oferta, qual o preço que se adapta ou que pretendemos ter, que seja mais económico, tem a referência de que tem um serviço adicional associado e qual é que é. Porque, do ponto de vista do consumidor, devem comparar sempre o valor do quilowatt-hora e o preço da potência contratada por dia ou por mês. Mas pode até acontecer, em algumas circunstâncias, eu estar disposto a pagar mais do que na concorrência por esses dois valores, porque aquilo que vou ganhar no tal cupão do hipermercado ou nos combustíveis, no final do mês, feitas as contas, vou ganhar mais com essas parcerias do que propriamente com esta eletricidade. As pessoas têm a ter consciência de que a fatura da eletricidade vai ser mais alta do que noutra empresa, no entanto, vai ter um desconto que não teria nos combustíveis ou no hipermercado ou noutra coisa qualquer, nas outras empresas que não oferecem essas parcerias. De alguma forma compensar essa diferença para o outro. Portanto, tudo está na mão do consumidor. Há tantas ofertas hoje em dia no mercado da eletricidade que o problema é mesmo escolhê-las. Uma pessoa tem de se sentar, isto dá algum trabalho, de facto, mas pode poupar várias dezenas de euros por ano, que farão falta para outras coisas. Pode significar, por exemplo, o equivalente a um mês de eletricidade grátis.
Não é? Portanto, as pessoas têm a ter esta noção. Que trabalho é que eu estou disposto a ter para ter um mês de graça de eletricidade? É só esta questão que se põe. Porque se as pessoas se derem a esse trabalho, tenho praticamente a certeza de que vai valer a pena em termos financeiros. Depois as pessoas têm receio. Eu mudo, mas depois fico sem luz. Eu mudo e depois o atendimento ao cliente não funciona. Tudo isso tem de ser pesado, mas vale a pena fazer esse esforço e ter esse trabalho. De qualquer maneira, penso que 2 notas são importantes. De facto, se a pessoa verificar se a pessoa tem ou não necessidade desse serviço adicional e escolher. O serviço adicional não deve ser contratado juntamente com o fornecimento de energia, ainda que possa vir na mesma fatura. Também é importante referir que, de facto, as pessoas podem contratar com o comercializador que quiserem, com os descontos que quiserem. Pronto, a liberdade de escolha. Agora, as pessoas não devem ter medo de fazer estas contas. Para já não devem ter o receio de que lhes cortem a eletricidade se não for na clássica empresa que sempre tiveram. Porque a eletricidade vem toda do mesmo sítio, seja qual for o fornecedor. A única coisa que muda é a fatura que recebem e os preços que pagam pelos consumos que têm. Portanto, é a diferença entre ter a nossa vida absolutamente normal e pagar mais ou menos de acordo com aquilo que nós consumimos. Há um pequeno dado importante também em relação a esses descontos, que é, de facto, verificar se esses descontos não levam a um período de fidelização. Portanto, a pessoa pode, de facto, querer ter uma fatura mais barata durante 1 mês, 2 ou 3, mas se isso, de alguma maneira, implicar estar 1 ano ou 2, 2 penso que não será muito comum, mas se tiver um ano e a pessoa não quiser porque quer mudar, então aí tem que ponderar os prós e os contras. Claro. Por exemplo, aqueles serviços tipo seguros de eletrodomésticos ou apoios técnicos. Exatamente. Portanto, as pessoas podem ter isso, mas têm de ter consciência que para terem esse serviço estão a pagar a mais na eletricidade, a mais do que na concorrência. Portanto, se eles querem mesmo esses serviços, fazem muito bem. Agora, ter esses serviços para ter um desconto acaba por ficar tudo mais ou menos na mesma, porque estão a dar os descontos por um lado, mas estão a dar-nos uma despesa por outro. Portanto, e a fidelizar a pessoa. E a fidelizar a pessoa durante... Porque assim, pode até mudar de empresa de eletricidade, mas vai ter de pagar aqueles 12 meses até ao fim. E às vezes as pessoas não têm essa consciência. Mudam, entretanto, a meio do ano para outra empresa de eletricidade, mas vão ter de continuar a pagar aquele serviço até ao fim, porque isso... Ou uma penalização. Ou pagar a penalização até ao fim. Portanto, as pessoas têm de ter consciência daquilo que estão a assinar. Eles não estão a enganar ninguém. Oferecem os serviços, nós aceitamos e assinamos se quiserem. Ora bem, temos então outro espectador já em linha. Vamos saber qual é a questão que nos quer colocar. António Branco, que liga de Santarém. Muito boa tarde, António. Ora, muito boa tarde e agradeço a oportunidade que a SIC me dá de colocar uma situação que é, de certa forma, uma maneira de alertar quer os presentes, quer todos os consumidores. A questão é a seguinte: em julho de 2018 sou contactado por um dos operadores mais baratos do mercado que me oferecem este mundo e o outro, inclusivamente até um mês gratuito. Eu pertencia ou estava ligado ao operador mais caro do mercado. Eu não sei se posso dizer o nome dos operadores. Estou a fazer uma pergunta. Pode. À vontade, à vontade. Então é assim. Eu estava na EDP e nunca paguei acima de 100 euros. Fui contactado pela Endesa, que ficava tudo muito mais barato. Era a eletricidade, gás e ainda tinha o mês de dezembro gratuito. Eles faziam a transferência, trataram de tudo, foram impecáveis. Chegou ao mês de outubro, aparece a primeira fatura, 120 euros. Ora, se eu nunca na EDP tinha pago 120 euros, obviamente me senti usado e telefonei para a Endesa. Justificação brilhante, inteligente e portuguesa. É que o senhor gastou mais. Como é mais barato, gastou mais. Gastei mais, não estamos no pico nem do inverno nem do verão.
Como é que eu gastei mais? Bem, enrolaram-se, não me explicaram claramente e reclamei para a ERSE. Até à data estou à espera da resposta da ERSE. Rescindi de imediato com a Endesa, passei para a EDP, que continua a não passar os 90 euros com os meus hábitos de consumo. Eu gostava de além do relato que fiz, gostava que perante a vossa experiência comentassem possivelmente o que é que se teria passado, onde é que estará a falha e qual é a forma de contornar estas situações, porque isto tudo foi ocasionado por eu, em 2018, antes de julho de 2018, também assistir a um programa como o vosso, que era preciso ter a coragem de mudar de operador. Eu tive essa coragem. António Branco, desculpe interrompê-lo, diga-nos só, para podermos dar uma resposta, só recebeu uma fatura desse seu novo operador ou recebeu várias? Ou logo à primeira rescindiu, depois de ultrapassar os 100 euros? Só recebia de outubro, mas já não tinha direito, quando reclamei, já não tinha direito à gratuita de dezembro. Porque já tinha acabado a promoção. E ainda para mais, outra coisa mais espantosa, é que ainda neste momento, reparem, isto foi em 2018, neste momento ainda me continuam a ligar para o telemóvel ou para o fixo a perguntar porque é que saí da Endesa. Quer dizer, continua a ser incomodado. Muito bem, António, vamos tentar ver se conseguimos dar aqui uma resposta sobre a questão que coloca. Não sei se há dados suficientes para alguém. Posso dar uma pista pela minha experiência. Muito provavelmente trata-se de uma estimativa, ou seja, sendo a primeira fatura, talvez a Endesa pegou num algoritmo, numa percentagem, numa fórmula qualquer que tenha e atribuiu aquele valor. E, portanto, depois, quando houvesse uma fatura de acerto, muito provavelmente este valor baixaria. Como é que estas faturas exageradas se evitam? Dando às pessoas a contagem todos os meses, indo ao contador, vendo o número que lá está e enviando pelos meios que considerar mais adequados para a respectiva empresa. Isto dá trabalho e nem todas as pessoas sabem fazer isto ou querem fazer isto, porque não têm de ser contadores da empresa, não é? Agora, quando uma empresa não tem acesso à contagem real do contador, faz as estimativas e esta poderá ser uma explicação para esta situação. Muitas vezes isso acontece. Pode, efetivamente. Eu não cheguei muito bem a perceber se o senhor só teve um mês na... Só. Isso foi a questão que eu lhe coloquei. Resolveu logo mudar. Porque perante o valor acima do que seria o seu consumo normal, e não tanto no pico do inverno, como sublinhou, não estaria à espera de pagar mais de 100 euros, porque pagou sempre menos. E, portanto, imediatamente rescindiu e... perguntou primeiro, não teve uma resposta que lhe satisfez. Mas porque ele queixa-se também do tal mês gratuito que não recebeu, pois, mas isso teria que passar provavelmente um ano. Claro, só um ano depois, no 12º mês, essa é a campanha normalmente. Portanto, não pode ser um mês igual a um mês gratuito. Seria logo em dezembro que lhe daria um mês gratuito. Exato. De todo modo, é assim, a vantagem do mercado liberalizado é essa. Ele recebe muda de comercializador, recebe uma fatura, não está satisfeito, muda para outro. Isso, há sempre uma solução para isso, não é? Portanto, em relação a isso, penso que não tenho mais nada a acrescentar. A diferença de valores só vendo. Queria só aproveitar para elogiar o Sr. António, porque ele fez aquilo que deve fazer. Mudou, porque achou que era melhor. Não está satisfeito. Mudou outra vez. É a vantagem do mercado regulado. Portanto, sentiu-se prejudicado, corrigiu a situação. Agora, a resposta que lhe deram também não terá sido a mais indicada. Dizer como é que o Sr. António poderia verificar ele próprio a situação? Olhando para a fatura, somando, vendo no contador dele qual era o valor que aparecia e comparar com o valor da contagem, porque existe em todas as faturas o valor do consumo, e diz-se é a leitura real e diz-se é a leitura por estimativa. Portanto, olhando para aquela fatura em que recebeu, se estivesse leitura real,
a senhora do apoio ao cliente teria razão porque consumiu mais do que teve o aquecedor das ligado, outras outra vezes, coisa exatamente. qualquer, muito bem, tem de pagar se consumiu. Se dissesse estimativa, então a senhora do apoio ao cliente deveria ter dito, olha, isto é uma estimativa, não se preocupe, de facto agora está, até podia dizer, olha, então dê-nos a contagem, nós vamos suspender a fatura, muitas empresas fazem isso, vamos refazer com os valores reais e vamos corrigir. Portanto, às vezes o próprio atendimento ao cliente não dá estas alternativas, nem as pessoas procuram. Agora, lá está, qualquer consumidor que não esteja satisfeito, fecha o contrato e volta para outra ou muda para outra com a qual se sinta mais confiante. De qualquer maneira, já agora, se me permitem, é assim, para além do próprio consumidor poder, de facto, dar essa leitura, e na fatura está identificado qual é o período que é estimado e o período que foi objeto de uma leitura real, os próprios operadores da rede de distribuição têm, no caso da eletricidade, têm que fazer essa leitura 3 em 3 meses. O que é que poderia acontecer? Se por acaso o Sr. António Branco não mudasse para outro comercializador, era, entretanto, no mês seguinte, vamos supor que era o período em que fazia os 3 meses e que o operador de rede ia lá fazer a leitura. Na fatura seguinte seria feito esse acerto. O acerto, sim. Também poderia acontecer isso. Pode acontecer, e acontece muitas vezes, receber uma fatura de 120, outra fatura de 120, e depois, no mês seguinte, no terceiro mês, receber uma fatura de 50. Porquê? Porque devolvem, entre aspas, aquilo que pagou a mais. Esta questão das estimativas leva a muitos mal-entendidos e espero que isso se resolva com os tais contadores inteligentes, os smart meters, que já estão a ser instalados em várias zonas do país, ainda vai demorar algum tempo até que isso aconteça. Assim que isso estiver disponível e a funcionar, porque muitos ainda não estão a funcionar, é mais deixará de existir este fenómeno das estimativas. E aí sim os consumos já serão reais e as pessoas pagarão aquilo que de facto consumiram. Entretanto, as faturas dizem dias leituras entre 21 de janeiro e 23 de janeiro de 2020, através do tal ponto. Portanto, todas as faturas, creio eu, da maior parte das empresas, têm esta frasezinha, a data em que deve dar a leitura real do contador. Exatamente. Para que a fatura seguinte traga os valores mais reais do consumo que fez. Aproveitando muito rapidamente ainda o telefonema deste senhor, só para lhe colocar uma questão, porque eu acho que vale a pena. O senhor disse que isto já vai em 2 anos, foi em 2018, e que ainda hoje é incomodado pela operadora com telefonemas. Há a possibilidade da pessoa dizer a essa operadora que não quer ser mais contactado? Naturalmente. Mais do que isso, portanto, essas insistências, esses telefonemas consecutivos, as pessoas serem abordadas à porta de casa várias vezes, isso configura desde logo uma prática comercial agressiva e a pessoa deve, de facto, apresentar queixa, designadamente à ERSE, para nós averiguarmos essa situação. Claro que depois o processo em si teremos que verificar em termos de prova, etc. Não, e tem de fazer o pedido por escrito, não é só dizer, não quero que me voltem a ligar outra vez. Exatamente. Isso é igual a nada. Eu penso que talvez seja o melhor conselho que se possa dar é, de facto, ele fazer essa reclamação logo à própria empresa, para ser retirado ou usar até o próprio livro de reclamações eletrónico, porque aí está a fazer a reclamação para a empresa e a própria ERSE está a tomar conhecimento dessa reclamação. Bom, vamos então continuar, temos mais questões, vamos tentar responder ao número máximo de questões que nos foram colocadas. Uma é colocada por Manuel Guerreiro, que quer saber se vale a pena juntar a eletricidade e o gás natural numa única fatura. Vamos ouvir. Eu tenho dúvidas que seja mais vantajoso, porque isso obriga realmente a fazer um estudo com atenção. Agora, que é mais cómodo e portanto, e realmente estas técnicas de marketing das empresas servem-se nitidamente disso, da comodidade das pessoas. Utilizam a comodidade das pessoas em seu favor e nós pagamos a taxa da comodidade sem perceber. Bom, é uma maneira de olhar para o problema, mas a questão de fundo é... Exato. Ou seja, só há uma maneira de saber, que é fazendo as contas. É de facto mais prático ter a eletricidade e o gás na mesma empresa e na mesma fatura, porque lida só com uma empresa em vez de duas. Há tarifários em que compensa ter os dois
E pode haver tarifários, e isso já me aconteceu, já fiz essas contas várias vezes, em que tenho eletricidade mais barata só numa empresa de eletricidade e tenho o gás mais barato só numa empresa de gás. De vez em quando, há empresas que se dizem, olha, se juntar os dois ainda lhe damos mais um desconto de não sei quantos. E fazendo as contas, há situações em que é melhor o resultado final juntando os dois e há situações em que as promoções estão sempre... Os descontos e os tarifários estão sempre a mudar. Podem mudar sempre que quiserem, desde que informem a ERSE. Nós, enquanto consumidores, é que temos de estar sempre com o nosso radar ligado à procura dos melhores preços a cada momento e mudar sempre que for mais vantajoso para nós. Já agora, Pedro, e relativamente à aplicação que falámos na peça, dizer que há uns alertas que a própria aplicação depois pode emitir, avisando o consumidor de que há talvez uma novidade em termos de preço que pode aproveitar. A tecnologia já nos ajuda até nesse sentido, faz esse trabalho de radar por nós e sempre que houver uma situação melhor somos alertados. Tal preço da comodidade que falávamos. O simulador da ERSE também já prevê a possibilidade de simular quer só a eletricidade, quer só o gás natural, quer os dois juntos. E, portanto, é uma ajuda, mais uma ajuda. As pessoas conseguem perceber, de facto, se poupam mais com o fornecimento dual, não é? Com a eletricidade e gás natural, ou em separado. É a mesma coisa que o IRS. Devemos simular sempre em separado e em conjunto e ver qual é que é melhor para nós. E, portanto, é uma espécie de IRS na eletricidade. Fica aqui, então, esta sugestão. Vamos para mais uma questão que nos é colocada por Camilo Faria. Tem 60% de incapacidade e quer saber se pode beneficiar da tarifa social. Se sim, o que é que tem de fazer? Quem é que tem direito a esta tarifa também e como é que a pode requerer? Portanto, aqui duas questões concretas. Com 60% tem direito à tarifa social? Eu não sei o que é que ele tem direito com 60% de incapacidade. O que eu posso dizer é que tem direito à tarifa social determinadas pessoas que são beneficiárias de algumas prestações sociais. E é possível que este senhor se encaixe, por exemplo, na pensão social de invalidez. Não estou a ver outra, a não ser que a pessoa já tenha uma certa idade e seja um complemento solidário de idoso, pensão social de velhice, etc. Portanto, eu não consigo avaliar se 60% de incapacidade é ou não. Se ele for beneficiário de uma destas prestações sociais ou, no caso da eletricidade, tiver um rendimento anual inferior ou igual a 5.808 euros, não é? Tem direito a esta tarifa social. Já agora ele pergunta como é que... Esta tarifa social é atribuída automaticamente. Portanto, desde 1 de julho de 2016 ela é atribuída automaticamente. Portanto, os próprios comercializadores verificam os clientes que têm uma potência contratada, por exemplo, no caso da eletricidade, até 6,9 kVA, ou no caso de gás natural, se tem um consumo até 10 mil metros cúbicos por ano, se reúnem essas condições e enviam essa informação à Direção-Geral de Energia e Geologia. E, portanto, isso é automaticamente tratado. A pessoa é informada de que recebeu essa tarifa social ou que tem direito a essa tarifa social. Se não a quiser, pode sempre rejeitá-la naturalmente. Se ainda assim a pessoa acha que tem direito a essa tarifa social, mas não foi comunicado, não recebeu nada, pode sempre dirigir-se quer a uma instituição de segurança social ou equivalente, ou à autoridade tributária, não é? E pedir um comprovativo que tem esse direito, ou quer à prestação social, quer esse rendimento, e entregar junto do seu próprio comercializador. Respondendo à pessoa, é o que disse a Eugénia, o simples facto de ter o atestado não lhe confere esse desconto na eletricidade, no gás ou na água. Só tendo aqueles direitos que estão previstos na lei, basta ir ao Google e escrever requisitos tarifa social e aparecem lá os 5, 6, 10 e são automáticos. Portanto, se a pessoa sabe
e está escrito na fatura, diz lá tarifa social. Sim. Se a pessoa sabe que tem um daqueles apoios da Segurança Social ou das Finanças e não aparece na fatura, é fazer muito bem. Temos mais 2 espectadores já em linha para nos colocarem mais questões. O tema, pelos vistos, interessa. Maria da Graça, que nos liga de Setúbal, muito boa tarde. Qual é a questão que gostaria de colocar? Não sei se... Boa tarde, Maria da Graça. Diga. Colocar em relação a 2 painéis solares que eu introduzi. Estamos a ouvi-la. E que, na altura, disseram-me que eu iria reduzir a minha fatura. Ficaria a pagar, com a prestação dos painéis, o mesmo que pagava. Comprou a EDP, suponho. O que não aconteceu. Eu pago muito mais, pago o que pagava, exatamente mais ou menos aquilo que pagava, e mais a prestação dos painéis solares. Portanto, eu sinto-me enganada. E, independentemente disto, eu tinha o biohorário. E, na altura, eu perguntei se valia a pena ficar com o biohorário ou tirá-lo. E, na altura, disseram, não, fico com o biohorário porque se à noite quiser ligar as máquinas, você beneficia. Entretanto, como nada disto aconteceu, eu dirigi-me à loja do cidadão, à EDP comercial, que é onde eu estou, e pus a situação. E ao fim de alguma conversa, cheguei à conclusão que eu tinha a EDP, agora falta-me o termo. Serviço Universal. E na altura toda a gente tinha que mudar até X meses para uma das outras, ou comercial ou uma outra. E eu decidi ir para a comercial. E agora verifico na minha fatura que eles dizem que se eu tivesse mantido na comercial, na Universal, que pagava menos que o que pago na comercial. Portanto, eu sinto-me duplamente enganada. E agora já não é obrigado as pessoas mudarem. Quer dizer, isto andamos todos a enganar-nos uns aos outros. Okay. Maria Graça, muito obrigado. Acho que já ficou perceptível qual é a questão que nos está a colocar. Não sei se há uma resposta. Eu sinto-me solidário com a senhora Dona Maria da Graça, mas a questão é mesmo a falta de informação com que nós assinamos estes contratos. Portanto, a Dona Maria da Graça devia ter feito as contas e informar-se melhor sobre a vantagem ou não de instalar os painéis solares, porque sabes que já fizemos várias reportagens sobre os painéis solares e há muitas situações em que não compensa ter os painéis solares. Neste caso, é isso que eu imagino que esteja a acontecer. Tem painéis a mais para as suas necessidades, portanto está a pagar pelos painéis e não está a tirar a rentabilidade deles. Quem tem painéis solares, muito provavelmente compensa ter o biohorário, portanto está a ser prejudicado outra vez, mas isso ela pode corrigir. Mas novamente fazendo as contas para ver se lhe compensa ou não, tendo em conta os dados do consumo dela, quanto é que consome de dia e quanto é que consome à noite. Agora, presumo que esteja fidelizada na EDP até acabar de pagar os painéis solares, portanto vai ter aqui de facto um problema. Foi mal informada por parte da empresa, estando convencida de que foi mal informada, pode pedir a rescisão desse contrato, mas os painéis já lá estão e, portanto, eu vejo isso muito difícil de acontecer. Eu penso que há aqui uma outra questão que também é importante referir. A instalação destes painéis solares, normalmente, o que é que acontece? Significa que as pessoas também passam a ser produtores de eletricidade para seu consumo, mas também para vender à própria rede. E o que é que acontece nestas situações? Se de facto houver excedentes, portanto, se ela está a consumir, está a produzir mais do que está a consumir, esses excedentes são vendidos à Serviço Universal, à SU Eletricidade, neste momento. Mas, como consumidora, ela pode escolher o comercializador que quiser. Portanto, ela não tem que estar fidelizada, mesmo tendo. O caso da EDP é muito específico porque o pagamento dos painéis é feito através da fatura da eletricidade. Mas são contratos distintos. Agora, ela pode informar-se
pode mudar, pode perguntar, porque depende sim, compreendo o que está a dizer. Pode continuar a pagar os painéis? Sim, continuo a pagar os painéis, passo a ter só uma fatura da EDP só para os painéis e trocar de fornecedor de eletricidade para o tarifário que muito bem entender e que faça mais barato. Portanto, a Dona Maria da Graça deve fazer essa pergunta ou fazer esse pedido e aguardar a resposta, em vez de estar a perguntar se pode ou não, diz, eu desejo pagar só, quero transferir o meu contrato de eletricidade para outra empresa e quero ficar só a pagar os painéis a vocês até ao final do contrato, uma vez que o fez. E depois aguardar pela resposta e tentar minimizar a situação. Eu prevejo, infelizmente, que a Dona Maria da Graça terá painéis a mais para aquilo que necessita. Pode acontecer, pode não acontecer, mas esses vai ter de os pagar até ao fim. Em relação ao biohorário, pode mudar, se achar que está a pagar demais, mesmo continuando na EDP comercial. Fica dada aqui então esta ajuda também a esta nossa telespectadora. Já temos muito pouco tempo, vamos tentar ainda responder a mais uma questão que nos foi colocada por Cláudia Sebastião. Pergunta o que fazer numa situação em que um idoso concordou mudar de empresa comercializadora de eletricidade por telefone, sem se aperceber de que estava a mudar. Pergunta se devem mandar agora já uma carta a dizer que não querem ou esperar que enviem o contrato por correio para ser assinado. Já há pouco abordámos um pouco esta questão e a resposta é... Temos aqui um detalhe que é importante, que tem a ver com o facto de ser por telefone. E o que diz a lei, neste caso, é que para este contrato, de facto, vingar, não é? E ser válido, é preciso que haja um consentimento escrito enviado pelo próprio consumidor. E, portanto, não houve? Não há contrato. Portanto, neste não há caso. contrato. De todo modo, se a pessoa se sentir mais segura e mais confortável em enviar uma comunicação por escrito, para salvaguardar, de facto, não aparecer uma fatura depois no final do mês, é preferível, naturalmente. É que se a pessoa não fizer nada, o mais provável é que apareça a fatura ao fim do mês. Mas de qualquer maneira, não assinam um contrato, não é? Mas se o telefonema parte da empresa, tem que haver um consentimento escrito. Fica aqui a resposta, é breve, mas estamos mesmo no fim do programa, já não temos mais tempo. Agradeço aos dois. Muitas questões haveria também para responder. Ficaram estas, regressamos para a semana sempre com mais convidados e também com a preocupação de dar então as respostas às suas questões. Muito boa tarde.